Shalom, pessoal. Eu sou Temístocles Santos, professor do Antigo e Novo Testamento das Escrituras. Este é o primeiro áudio de uma série sobre o livro de Mateus, do Novo Testamento, primeiro livro histórico. Eu vou tomar a liberdade de fazer menção de palavras originais em hebraico, a fim de trazer apenas mais clareza aos ensinos, uma vez que estarei usando a Bíblia hebraica traduzida para o português. Escrever sobre o livro de Mateus é um grande desafio, porque ele é rico em toda a sua essência. Mas vou dedicar tempo e trabalho para dividir com você suas nuances mais ricas com vistas à vida prática. Não vale a pena conhecer os registros bíblicos apenas como história antiga, mas como verdade absoluta para a vida pessoal. Além do mais, o livro está cheio de ensinamentos vindos da parte de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 1, versos 1 e 2, encontramos os seguintes dizeres: No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, nos dias finais ou no fim dos dias, Ele nos falou por meio do Seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Os registros iniciais do Novo Testamento, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, caíram como uma bomba para a nação de Israel, porque ela vinha de uma experiência amarga pela falta de profetas, trazendo mensagens da parte de Deus. Desde a época dos livros de crônicas, onde a Bíblia hebraica corresponde aos últimos livros do Novo Testamento, ou seja, do Antigo Testamento, diferentemente das traduções modernas que terminam com Malaquias. O povo de Israel ficou 400 anos sem uma palavra profética, conforme explicado em Hebreus no capítulo 1. João, nos seus escritos no capítulo 20, verso 31, ele define muito bem os motivos pelos quais Deus permitiu estes 4 escritos para a nação de Israel primeiro e depois para os gentios. João então diz o seguinte: mas estes foram escritos aqui para que vocês possam aderir a Yeshua, ou seja, a Jesus, o Messias, o Ben Elohim, ou seja, o Filho de Deus, e para que, ao aderires, tenhais vida em seu nome. Portanto, nesta introdução ao primeiro capítulo, se faz necessário algumas informações de pano de fundo deste livro rico em profecias do Antigo Testamento. Mateus resume em si mesmo 1701 versos na vida de Jesus, do seu nascimento até sua morte, enfatizando sua atividade pública e sua morte. São registros dos 4 últimos anos da vida de Yeshua, Jesus, em 413 versículos, e aos 33 anos de sua vida, ocupam no livro 658 versos. Por isso, afirmei que é um livro riquíssimo de informações sobre a vida de Yeshua, Jesus, Ben Elohim, o Filho de Deus. Há uma constante citação de Mateus que faz dele uma referência suprema, aonde Jesus extrai toda a sua autenticidade e toda a sua legitimidade, assim dita no livro. Tudo aconteceu para cumprir o que disse Adonai por seu inspirado. Esta frase, que introduz citações da Bíblia hebraica, reaparece em Mateus cerca de 11 vezes, com pequenas variantes. Mateus cita a Bíblia mais de 60 vezes,
sem contar as inumeráveis alusões que faz dela sem mencioná-la explicitamente. Mas, para seu pequeno auditório de iniciantes, uma simples frase, uma simples palavra remete à matiz bíblica do qual o Novo Testamento tem a sua indestrutível marca. Mateus deixa sua marca para o seu povo Israel, pois toda a sua linguagem e mensagem é para os judeus. Marcos escreve para os romanos. Lucas escreve para os gregos e João escreve para todos os que creem. Nessa introdução, antes de entrarmos no resumo dos capítulos do livro, será preciso considerar alguns pontos gerais relevantes para uma boa compreensão. Claro que a presença de sua Bíblia junto aos áudios será de grande importância. Primeiro ponto. Então, o primeiro ponto que quero resumidamente mencionar é o cenário. O escritor é Mateus, chamado também de Levi, um publicano, ou seja, um coletor de impostos do Império Romano. Sem qualquer dúvida, homem sagaz, acostumado a escrever e estudioso da natureza humana. Ele morava em Cafarnaum. Era versado na história, poesia, doutrina e profecia dos judeus. Sua narrativa é simples, fácil de entender, direta e de maneira ordenada. Entende-se que a data em que foi escrita esta narrativa seja por volta do ano 60 depois de Cristo, aproximadamente 30 anos após a morte de Jesus. Ele apresenta Cristo como o Rei, e os seus leitores são os judeus. O segundo ponto é o seu tema. O verso-chave é capítulo 1, verso 1. Aqui se encontra o assunto e o objetivo. Jesus de Nazaré é o Rei prometido, primeiramente filho de Davi, e em segundo lugar, filho de Abraão. Filho de Davi como o rei e filho de Abraão como o sacrifício. O reinado de Cristo é enfatizado em toda a narrativa. Cristo é a encarnação de tudo que as Escrituras do Antigo Testamento prometeram que haveria de vir e ser. Contudo, Cristo é rejeitado e se torna o cumprimento do tipo sacrificial, ou seja, filho de Abraão na cruz. O terceiro ponto são os conceitos principais. São dois conceitos. O rei se apresenta a Israel, capítulo 1 até o capítulo 12, e o rei é rejeitado e vai à cruz como filho sacrificial, sua ressurreição e sua ascensão, capítulos 13 a 28. O quarto ponto são os conceitos especiais. Mateus é um livro de transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É o livro onde reside mais de 60 referências e mais de 40 citações do Antigo Testamento. A frase repetida é para que se cumprisse, mais de 50 vezes. Dois dos mais importantes discursos de Jesus são mencionados aqui. Primeiro, o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7, e o Discurso no Monte das Oliveiras, capítulos 24 e 25. Mateus também apresenta um quadro incomum dos acontecimentos da era presente no capítulo 13.
onde aparecem 7 parábolas formando um quadro profético. O quinto ponto são os principais ensinamentos. Primeiro, o Sermão da Montanha se aplica à época de Cristo, à nossa época e à época vindoura. Segundo, nota-se os atributos do rei, sua pessoa, preparação, propaganda, a paixão e poder. E terceiro, a narrativa da morte e ressurreição de Cristo ocupa cerca de 25% do total de Mateus. E o último e o sexto ponto é a chave do livro. Cristo é o Rei. Esta é a chave. Repetindo, Cristo é o Rei. Foi rejeitado, crucificado, ressuscitado, mas ainda é o Rei que voltará qualquer dia. Muito bem, com estas colocações e orientações, podemos começar a conversar sobre cada capítulo deste livro rico em profecias e em história. Até o nosso próximo áudio, iniciando então com Mateus, capítulo 1. Shalom a todos!